Olá, meu irmão e minha irmã. Você já ouviu alguma pessoa fazer o seguinte comentário? Meu irmão só não tem jeito para a morte. Você já ouviu alguém dizer isso? Pois este comentário é errado, porque tem jeito para a morte, sim. Antes de Jesus assumir o nosso pecado, morrer na cruz, ressuscitar, enviar seu Espírito Santo, realmente a morte terminava com tudo. Mas Jesus nos trouxe o jeito depois da morte. Jesus nos trouxe a graça da ressurreição. Hoje, dia dos finados, dia daqueles que nos antecederam e que já não estão mais peregrinando aqui. Já tiveram o seu encontro com nosso Pai eterno. Pois bem, a gente precisa entender que a morte não termina tudo e que a ressurreição ela só acontece após a morte. Então, esta realidade de morrer é uma realidade que faz parte da vida de todo ser vivo, todo animal e todo vegetal. Mas a ressurreição, ela é uma realidade para todos os que creem em Jesus como o nosso Senhor, o nosso Salvador e a nossa ressurreição. Este tempo em que peregrinamos é o tempo exatamente para aderir à vida eterna que nos dá nosso Senhor Jesus Cristo. Em Adão, nós morremos, ou seja, nós perdemos a vida eterna com Deus. Nós perdemos a comunhão com Deus pelo pecado. Mas em Jesus, nós temos vida eterna com Deus. Em Jesus, nós temos o jeito da morte. A morte não termina mais, contudo, nós teremos a nossa ressurreição. E esta é a alegria do cristão. Se nós não acreditássemos que após a morte teremos uma vida infinitamente melhor do que a que vivemos aqui, se nós não tivermos esta fé, então é vã esta fé que nós dizemos que temos em Deus. O Senhor ressuscitou como primícia, o primeiro, mas a graça da ressurreição se estende a todos aqueles que acreditam em Jesus. Então, é muito importante também nós entendermos que antes mesmo de chegarmos ao ventre de nossa mãe natural, nós já existíamos no pensamento de Deus Pai. Ele pensou primeiro em nós e então nos criou. E Ele não nos criou para que desapareçamos. Não, nós existiremos sempre. Isto é muito importante refletirmos, porque podemos ter a ideia de que depois da morte a pessoa acaba, desaparece. Nunca. Nós iremos sempre existir, porque Deus nos criou para a eternidade. Agora, é também claro que existe duas eternidades. Existe a eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. Aliás, você sabia que o inferno não é um lugar físico, mas é um estado de vida eterna. O inferno
é terrível, porque é uma vida eterna que nunca vai acabar, uma vida eterna sem Deus, uma vida eterna sem esperança, sem alegria, sem fé. Não tem nem como a gente imaginar de tão terrível que é. E daí também nós podemos refletir sobre a importância deste amor de Deus para conosco. E é um amor que nos chama à vida, e à vida em abundância, à vida eterna. E como tantas vezes já fizemos esta reflexão, ela não é uma magia. Ela não acontece sem a nossa contribuição, sem nossa permissão. A salvação, ela é pessoal. A salvação, ela tem uma condição, é a nossa abertura de coração para Deus. É o nosso querer que Deus controle, cuide, conduza, inspire as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos. E para isto é impossível acontecer se nós não tivermos uma vida íntima com Deus. E esta vida íntima significa ter uma vida de oração. Uma vida em que eu busco aquele que me ama, aquele que me criou com amor, aquele que me dá a vida. E Ele vai respondendo à minha busca. Aliás, não somos nós que buscamos a Deus, é Ele que nos busca primeiro, é Ele que nos atrai. Mas é preciso que o nosso coração esteja sensível ao chamado de Deus. É preciso que o nosso coração esteja desapegado de si mesmo, deste mundo, das pessoas, das coisas, para que tenhamos esta sensibilidade, essa percepção de que Deus está sempre do nosso lado, que o seu poder age sempre a nosso favor e que a nossa salvação, a nossa vida eterna, a nossa alegria é desejo de Deus. Quando nós buscamos esta vida eterna, esta vida de alegria, esta vida de dignidade, esta inspiração do Espírito que foi derramada em nossos corações. O Espírito Santo de Deus, o Espírito que nos vivifica. Quanto mais eu me abro à ação do Espírito Santo em mim, tanto mais eu sou vivificada. Tanto mais eu não só estarei experimentando este Deus que me ama pessoalmente, mas também estarei crescendo na minha vida, na minha verdadeira vida, que vem de uma intimidade com aquele que nos criou e nos criou para a vida eterna com Ele. Então, neste dia, não é dia de tristeza, é dia de saudade. Nós temos saudades dos nossos entes queridos, nós temos saudades das pessoas que já não estão mais conosco. Pode ser pais, pode ser esposo, esposa, pode ser filhos, pode ser amigos com quem andamos, com quem convivemos e que já não estão mais aqui neste tempo. Nós temos saudades, mas nós acreditamos na ressurreição e nós rezamos
e desejamos que eles estejam em paz na presença de Deus. Agora, aqui cabe também uma outra reflexão. O que nós estamos fazendo da nossa vida agora? Como nós estamos nos relacionando hoje com as pessoas com as quais convivemos, com as quais trabalhamos, com as quais estudamos? Porque o amor se expressa nas nossas relações. E amar é querer sempre o bem do outro. É sempre entender que o outro é mais importante do que eu e que eu devo respeitá-lo e ajudá-lo em suas necessidades. Então, é preciso fazer essa reflexão. Se a minha passagem para a vida eterna for hoje, como é que eu estou? Eu preciso mudar algo hoje para que nesta minha passagem eu possa viver eternamente com o Senhor? Como está meu coração? Meu coração é um depósito de rancor, de ranço, de egoísmo, de soberba, de orgulho, de impurezas? O meu coração tem se derramado diante de Deus para que Ele o transforme, para que Ele o renove? Veja bem, nós só temos um dia de cada vez para viver. E isto não pode nos trazer o entendimento de viver irresponsavelmente ou de fazer tudo o que dá na cabeça porque eu só tenho um dia. Não, é ao contrário. Eu tenho, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, Senhor, eu só tenho hoje para te amar. E é isto. Eu e você só temos o hoje para amar a Deus e para amar nosso próximo. Nós só temos o hoje para viver a nossa fé, porque o amanhã eu não sei e o ontem não muda mais o meu hoje. Quando o Senhor diz eu sou, Ele diz eu sou o mesmo, o de ontem, o de hoje e o de sempre. Deus é Deus presente, é hoje que Ele nos fala que nos ama, é hoje que Ele nos fala que nos quer sempre felizes, é hoje que Ele está presente na nossa vida. Então, que o Espírito Santo venha nos vivificar neste dia e nós tenhamos a graça de viver de fato como filhos e filhas amadas de Deus. Vinde, Espírito Santo.